Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renato. E seguinte, esses últimos episódios de Mushoku Tensei foram no mínimo surpreendentes, porque a gente teve o grande reencontro da Roxy com Rudeus, mas a parte negativa desse arco é que infelizmente o Paul foi inesperadamente contratado para jogar no Gigante da Colina. E ninguém vai conseguir me convencer que a morte do Paul também não foi culpa do Rudeus. E sem enrolação, bora pro vídeo. O anime volta com o Rudeus indo contar pra Elinalise que ele vai junto com ela ajudar o Paul. Então depois disso eles começam a planejar a viagem. O Paul tá na cidade Labirinto de Rapa, do outro lado do continente, então vai demorar no mínimo 8 meses até lá, o que quer dizer que dependendo da situação do Paul, o Rudeus vai passar no mínimo 2 anos fora de casa. Outro problema que eles têm é como eles vão administrar a maldição da Elinalise. Logo de cara o Rudeus se compromete a não ter relações íntimas com ela, até porque vamos combinar que seria um trauma pra Sylph saber que o Rudeus vai passar 2 anos macetando a avó dela, mas pra sorte deles, o Cliff tinha inventado um cinto que consegue minimizar a maldição da Elinalise. E depois disso o Rudeus vai avisar a Nanahoshi que ele vai sair numa viagem e passar no mínimo 2 anos fora da universidade. A Nanahoshi de início fica meio mal, porque o Rudeus ajuda ela nas pesquisas sobre o teleporte. Além disso, ele é o único com mana o suficiente para fazer o círculo de teleporte funcionarem, e essa viagem vai fazer a pesquisa dela atrasar no mínimo 2 anos. Então, por Rudeus voltar para a universidade o mais rápido possível, a Nanahoshi mostra para ele onde fica um círculo de teleporte secreto que pode cortar 7 meses da viagem. Depois disso, o Rudeus vai pedir permissão pro diretor da universidade para levar na viagem um livro que ele achou na biblioteca sobre o labirinto do teleporte. E por fim, o Rudeus conta para Sylph os planos de viagem dele e da Elinalise, e que ele pretende ir até Rapa usando um círculo de teleporte que a Nanahoshi mostrou para ele. O Rudeus ia ajudar o Paul usando um círculo de teleporte deixa Sylph com um certo medo do que pode acontecer, já que as experiências anteriores dela com teleporte não foram das melhores. Mas o Rudeus fala pra ela que, diferente da última vez, a Nanahoshi garantiu que esse círculo de teleporte é seguro. No dia seguinte, a Elinalise se despede do Cliff e ele surpreende ela com a promessa de que quando ela voltar dessa viagem, eles vão se casar na religião que ele segue, que é a religião do Ricardo Milos. Como a religião de Milos não tem importância agora, então eu não vou nem me dar o trabalho de explicar ela. Mas resumindo muito, o Cliff querer casar com a Elinalise na religião de Milos é a mesma coisa dele admitir que a Elinalise é a mulher da vida dele. Já o Rudeus, ele pede para as irmãs dele cuidarem da casa e da Sylph, e eles prometem para Sylph que eles vão voltar antes que o filho deles nasça. Para chegar até o portal do teleporte, eles contratam um mercenário e alugam esse cavalo gigante para levar eles até a floresta do portal, que fica 2 semanas de viagem da casa do Rudeus. O portal do teleporte fica em um templo no meio da floresta, escondido por uma magia de camuflagem, e depois de passar pelo teleporte, eles chegam do outro lado do continente, e agora tudo que eles precisam fazer é andar até a cidade de Rapa. Depois de andar feito 2 condenados por esse mar de areia, eles finalmente encontram uma primeira cidade, um oásis no meio do deserto, onde depois de reabastecer os suprimentos, eles param para descansar, e a Elinalise deixa o Rudeus para ir caçar homens. Bom, Renato, então a Elinalise traiu o Cliff? Bem, tecnicamente sim, mas no caso dela, o Cliff não vai considerar isso uma traição, já que no caso dela ela precisa dormir com um homem volta e meia, senão ela vai morrer. Além disso, você pode notar que antes de conhecer o Cliff, a Elinalise ficava muito feliz em pegar um monte de gente, mas agora, quando ela vai sair pra caçar homens, ela fala isso pro Rudeus num tom sério e até meio triste. Se antes ela se divertia com isso, agora ela acha essa maldição extremamente conveniente, já que a todo custo ela quer ser fiel ao Cliff. Assim, eu não conheço nada do original e tenho certeza que o anime cortou muita coisa, mas se eu tivesse que chutar um motivo pro Cliff ficar na universidade, seria porque ele é muito fraco pra fazer essa viagem. O Cliff tá muito longe do nível do Rudeus, e eu não consigo imaginar ele passando esse deserto e muito menos lutando contra monstros. E uma coisa que me surpreendeu nessa viagem no deserto é que a Elinalise é um tanque muito forte, tanto que ela conseguiu lutar com um grifo de igual para igual, e como o Dungeon Mesh explicou muito bem, os grifos são extremamente fortes. Só que mais impressionante que a Elinalise é o próprio Rudeus, porque ele não só conseguiu matar o grifo que ele estava lutando contra, mas ele também finalizou o outro grifo que estava lutando contra a Elinalise. A Elinalise ser uma guerreira muito forte é bem comum, porque normalmente elfos são magos ou até arqueiros. Nunca tinha visto uma elfa guerreira. Depois de mais um tempo, eles finalmente chegam em Rapa, e quando eles reencontram o Paul, e a primeira coisa que ele faz é se desculpar com o Rudeus por não conseguir salvar a mãe dele sozinho, e ter que de novo recorrer à ajuda dele. O Paul também se ajoelha para pedir perdão a Elinalise pelo
Pelo visto eles têm algumas pendências do passado, que eu tenho certeza que o anime não vai explicar isso agora, mas se eu tivesse que chutar o que foi que aconteceu, eu acho que o Paul trocou a Elina Lise pela mãe do Rudeus, e por isso que ela tem raiva dele até hoje. Ou então, se tratando do Paul, deve ter sido uma coisa muito pior, mas sinceramente, como o anime não vai explicar isso agora, então vamos só deixar isso de lado. Então depois que esse anão que eu esqueci o nome chega e dá uma bela manjada na bunda do Rudeus, o Paul começa a explicar tudo que eles descobriram sobre a localização da Zenith, mas o Rudeus começa a dar falta da Roxy e o Paul é obrigado a dizer que há um mês atrás a Roxy caiu em uma armadilha e desapareceu, e apesar deles terem ido várias vezes procurar ela na dungeon, ainda assim eles não conseguiram nada e por isso eles estão assumindo que ela pode ter morrido. O Rudeus começa a entrar em desespero assumindo que a Roxy morreu, mas a Elina Lise faz ele voltar para a realidade e ele se convence que a Roxy é forte o suficiente para sobreviver em uma dungeon sozinha por um mês. Daí o Paul começa a passar para eles tudo que o Geese descobriu sobre a Zenith. Aparentemente ela fazia parte de um grupo de aventureiros que desapareceu 6 anos atrás, no labirinto do teleportador, uma dungeon de nível S extremamente difícil. Eu realmente queria que o anime explicasse qual foi a grande ideia dessa mulher. Em vez de tentar voltar para casa, assim como o Rudeus e o Paul fizeram, ela decidiu simplesmente arriscar a própria vida, explorando uma dungeon de nível S. Ah, Renato, mas talvez ela fez isso para juntar dinheiro para fazer a viagem de volta para casa. Mas falando sério, não existe nenhuma outra dungeon de nível mais baixo nessa porcaria de cidade. Ela tinha justo que explorar a dungeon mais difícil de todas. Além disso, pelo que eu me lembro da primeira temporada, a Zenith não era uma guerreira, ela era apenas uma curandeira. O que quer dizer que ela não tem nem poder de combate. Depois que o Paul fala que a Zenith tá desaparecida na dungeon do teleportador, o Rudeus entrega pra ele o livro sobre essa dungeon que ele encontrou na universidade, enquanto ele estudava teleporte junto com a Sylph. Esse livro foi escrito por um mercenário que chegou até o último andar dessa dungeon. No dia seguinte, depois que eles entram na dungeon, graças ao livro do Rudeus, eles conseguem fazer um caminho de dias em apenas algumas horas. Enquanto o grupo anda pelo terceiro andar, o Rudeus começa a ouvir alguns barulhos estranhos vindo do fundo da caverna. Então o anime corta pra Roxy lutando sozinha contra um batalhão de monstros, até que ela fica sem mana e os monstros conseguem arrancar o cajado da mão dela. E depois de ficar desarmada, o medo que a mina tem de morrer é tão grande que ela simplesmente fecha os olhos e espera o pior. Mas quando ela tava quase indo de base, todos os monstros simplesmente congelaram e o Rudeus aparece perguntando se ela tá bem. Daí o anime volta no tempo pra mostrar pra gente a perspectiva da Roxy. Nesse um mês que ela ficou presa na dungeon, acontece que depois de se perder, ela tentou de tudo para encontrar a saída, mas toda vez que ela encontrava um portal de teleporte, ele sempre mandava ela de volta para onde ela começou. Voltando pro presente, depois que o Rudeus salva ela, a Roxy cora para ele e o Rudeus dá um grande abraço nela, e depois disso a Roxy agradece o Rudeus por ter salvo ela, só que ela não reconhece o Rudeus logo de cara, e o Rudeus entra em choque quando a Roxy não se lembra dele, e esse reencontro é completamente estragado porque o Rudeus acaba vomitando depois de misturar a decepção da Roxy não reconhecer ele com o cheiro dela de um mês sem tomar banho. Mas falando um pouco mais desse reencontro, eu sinceramente esperava mais. De novo, eu não conheço nada do original, mas assistindo esse episódio, eu tenho a certeza que essa cena deveria ser no mínimo marcante. Só que do jeito que o anime fez, nem parece que o Rudeus acabou de salvar a vida dela, parece mais que ele acabou de encontrar a Roxy aleatoriamente num lugar qualquer. Depois de encontrar a Roxy, o grupo do Paul decide voltar para a cidade, para que a Roxy possa se recuperar. Depois que a Roxy se recupera, o grupo decide voltar pra dungeon em no máximo 3 dias. Nesse meio tempo, a Roxy e o Rudeus começam a se aproximar. Enquanto eles bebem uma, a Roxy comenta com o Rudeus que o maior motivo dela querer tanto ajudar os pais do Rudeus é porque ela se sente em dívida com eles. Porque quando ela virou professora de magia do Rudeus, ela tinha brigado com o mestre de magia dela e por isso ela saiu da academia de magia sem nada e sem ter pra onde ir. Então os pais do Rudeus acolheram a Roxy no pior momento da vida dela. Além disso, ela também é muito grata ao Rudeus, porque ser superada por uma criança de 4 anos fez ela amadurecer bastante, tanto que quando ela saiu da casa dos pais do Rudeus, ela voltou pra academia e fez as pazes com o mestre de magia dela. Outro efeito positivo de ter sido a mestra do Rudeus é que graças a isso ela deixou de ser arrogante. Basicamente ela diz que ela só tem o nível de poder que ela tem hoje graças à família do Rudeus. E depois disso eles voltam pra exploração da dungeon. E voltando a falar do relacionamento da Roxy com o Rudeus, tá na cara que ela gosta dele. A mina não consegue tirar os olhos do Rudeus e fica toda corada toda vez que fala com ele. Só o próprio Rudeus que não percebe isso, tanto que quando eles param pra descansar dentro da dungeon, a Roxy chama o Rudeus pra eles irem explorar uma dungeon
dungeon de nível mais baixo juntos, porque pra Roxy isso pode ser considerado um encontro divertido. Depois de muita luta com vários monstros da dungeon, eles chegam até a última sala dela, e eles têm 3 opções de círculos mágicos pra continuar, só que apenas um deles vai pro boss final da dungeon, e os outros 2 são armadilhas, que vão levar eles pra qualquer outra parte aleatória do lugar. Então o Rudeus pede um tempo pra descobrir qual círculo mágico é o certo. Enquanto ele faz isso, o Paul vem falar com o Rudeus sobre a Roxy gostar dele, só que ele não fala isso explicitamente pro Rudeus. Então ele decide contar isso pro Rudeus quando eles voltarem pra cidade, porque se ele falar sobre isso com ele agora, a Roxy vai acabar ficando com vergonha e isso vai diminuir a moral do grupo. Antes de encerrar o assunto, o Paul dá um conselho meio vago ao Rudeus. Ele diz que antes ele lutava apenas com uma espada, mas agora que ele luta com 2, ele não imagina a possibilidade de lutar apenas com uma espada de novo. Profundo, não? Mas próximo vídeo a gente fala sobre isso. Então, olhando a sala dos portais, o Rudeus lembra do Templo do Deserto, em que o portal de teleporte ficava no subsolo do templo, e com a ajuda do Geese, eles descobrem uma passagem secreta com um portal novo dentro. Do outro lado desse portal, eles encontram Zenithse congelada dentro de um cristal de mana, e sendo guardada por uma hidra gigante imune a ataques mágicos. Primeiro de tudo, como é que essa mulher acabou ficando desse jeito? E segundo, a forma que eles derrotam essa hidra é bem interessante. Como essa hidra, além de ser imune à magia, ela também tem uma regeneração absurda, então para derrotar ela, o Rudeus usa como base o mito grego do Hércules, lutando contra a hidra, e o Rudeus descobre que a hidra não consegue se regenerar se eles cortarem as cabeças dela e depois queimarem o pescoço para evitar que elas se regenerem de novo. Para enfrentar essa hidra, a equipe do Paul se dividiu. O Rudeus e o Paul lutam na linha de frente, a Elina, Liz e esse anão lutam na retaguarda, e a Roxy ficou atrás como curandeira. No geral, eu não tenho nada de mal para falar sobre essa luta, mesmo a hidra sendo um monstro gigante. O anime me surpreendeu por não ter feito ela em CGI, ao invés disso os caras fizeram ela toda em 2D, do jeito que a gente gosta. E a luta toda é muito boa, a animação ficou incrível e as sequências de combate no meio da luta são muito boas. A única coisa que eu não gostei dessa luta foi a morte forçada que o anime deu pro Paul. A hidra ao todo tem 8 cabeças, depois de cortar 7, na última cabeça, ao invés de continuar acompanhando o Paul, o Rudeus para na frente da hidra e fica sorrindo feito um mongol. Então a hidra ataca o Rudeus e ele só não morre porque o Paul salva ele no último minuto. Depois disso, de novo, ao invés de continuar se mexendo para não ser atacado de novo pela hidra, ou então assumir uma posição de defesa, não, o Rudeus fica parado no meio da batalha olhando os amigos dele lutarem, e a hidra aproveita para tentar matar ele de novo, e o Paul mais uma vez salva o Rudeus, só que dessa vez de voadora. Então o Rudeus aproveita que ele tá perto da cabeça da hidra para furar o olho dela com um braço e estourar a última cabeça da hidra usando magia de terra. Depois disso, a hidra arranca um braço do Rudeus e joga ele longe, e a Roxy finaliza a última cabeça que falta. No chão, o Rudeus se dá conta que ele perdeu um braço, então ele usa magia de cura para parar o sangramento. Depois que ele se recupera, o Rudeus começa a procurar pelo Paul para comemorar que eles venceram essa hidra, mas ele acaba vendo que o último ataque da hidra acabou partindo o Paul ao meio. O Paul morreu de uma forma heróica tentando salvar o filho dele, mas mesmo assim, pra mim, essa morte não faz o menor sentido, porque o Rudeus é um mago com muita experiência em combate, especialmente contra monstros gigantes. Por muito tempo, a Ares, o Rudeus e o Rugerd ganharam a vida caçando monstros no continente dos demônios, ou esse puto depois que se casou esqueceu como se luta. Além disso, eu acabei de lembrar do olho do demônio, que deixa esse puto do Rudeus ver literalmente o futuro. Como é que caralhos ele não previu esses 2 últimos ataques da hidra? O squad do Paul era tão bom que o anime precisou apelar para uma morte completamente tosca só para dizer que o Rudeus perdeu muita coisa com essa batalha. Então um aviso que o Deus Homem deu ao Rudeus, falando que ele iria se arrepender por ir até a cidade de Rapa, era só porque o Paul iria morrer, e por causa disso o Rudeus ia acabar se culpando pela morte do Paul, até porque literalmente é culpa dele o Paul ter morrido. Sinceramente, na minha opinião, não parece que o Rudeus liga muito pros pais dele, mas voltando pro anime, depois que eles fazem um funeral pro Paul, eles salvam a Zenithse e depois saem do labirinto. E quando eles chegam em casa, a Lilian começa a chorar de felicidade por ver que eles conseguiram salvar a mãe do Rudeus, mas logo essas lágrimas de felicidade da Lilian viram lágrimas de tristeza, depois que ela descobre que o Paul morreu. 4 dias depois que eles saíram da dungeon, a mãe do Rudeus finalmente acorda, e parece que ela não lembra de absolutamente nada, o que deixa o Rudeus em choque. E é assim que a gente termina esse vídeo, com o Paul morto e a Zenithse sem memória e em estado vegetativo. Eu gosto muito de Mushoku Tensei, mas esse episódio 10 os caras forçaram muito a mão. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.